Olá, meus queridos amigos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de poder dialogar um pouquinho com vocês sobre o tema da identidade. Ou melhor, estamos aqui hoje para falar sobre como o indivíduo constrói a percepção de si mesmo, o seu senso de identidade dentro da vida, dentro do mundo. Bom, é impossível a gente falar de identidade sem falar de consciência. E também é impossível a gente falar de consciência sem falar de inconsciente. O que seria a consciência? A consciência, na verdade, corresponde a toda a percepção que o indivíduo tem da realidade e da sua existência dentro de sua própria experiência. O que isso significa? Significa que a consciência é tudo aquilo que o indivíduo percebe. No entanto, essa percepção ela pode acontecer de maneira consciente e também de maneira inconsciente, tá? Como a gente pode explicar? Vou citar um exemplo para ilustrar de maneira mais clara isso que eu estou dizendo agora. Bom, imaginemos a seguinte situação. Você que está vendo esse vídeo nesse momento, você está me vendo, né? Está vendo os movimentos da minha boca, está escutando as palavras que eu estou falando. E além de me ver, você está vendo todo um cenário, né? Um cenário meio trash, que corresponde a uma lousa com algumas coisas escritas, uns desenhos, né? É, um fundo da lousa aí, na parte de cima você vê uma flor desenhada no azulejo, enfim, o azulejo. Tudo isso corresponde a um cenário que está sendo percebido por você. Numa parte desse cenário, você está dando foco, que espero eu que seja aí naquilo que eu estou falando, espero que seja em mim, né? Porém, se não for, você está dando foco a alguma coisa. Ou seja, pode estar olhando essa flor que está desenhada aí que está desenhada no azulejo, pode estar olhando uma letra que esteja desenhada na parede, na lousa, ou até mesmo prestando atenção em mim naquilo que eu estou falando, tá? Então, a sua percepção, ela tem um foco. A isso que você está dando foco agora, nós chamamos de percepção consciente, tá? Então, é aquilo que você está percebendo e está consciente daquilo que você está percebendo, ok? Bom, só que paralelamente, ao mesmo tempo, existe uma série de eventos acontecendo. Você aí de onde está me vendo agora tem coisas acontecendo ao seu redor, tá? Mesmo que esteja num local isolado, silencioso, olhando somente para a tela do celular, existe a parte da sua visão periférica que está percebendo outras coisas que estão ao redor. No entanto, pode ser que você não esteja dando foco a essas coisas, mas você está percebendo. Da mesma forma que se nesse momento você estiver percebendo, prestando atenção naquilo que eu estou falando e olhando para mim, você também está percebendo as coisas que estão em volta. A flor desenhada, a lousa, os desenhos da lousa, as letras que estão na lousa, as palavras que estão sendo formadas aí. Só que você está dando foco a alguma coisa. Então, aquilo que você está dando foco, nós chamamos de percepção consciente. E aquilo que a sua visão periférica está pegando também está sendo percebido, só que de maneira inconsciente, ok? Portanto, o que seria o inconsciente nesse contexto da percepção, nesse contexto da consciência? O inconsciente corresponde a todo conteúdo armazenado no seu aparelho mental que dá substância para a sua consciência. Vale ressaltar que o inconsciente começa, o inconsciente e a consciência, eles começam a surgir no útero materno ainda. A princípio, a sua consciência e o seu inconsciente, ele tem uma ligação com o
da sua mãe. Enquanto o bebê está no ventre, ele é uma extensão da consciência e do inconsciente da mãe, tá? E aí, posteriormente, a partir do momento que nasce, vai ocorrendo uma separação gradativa. O inconsciente, que percebe tudo e armazena tudo, ele não faz uma seleção, olha, eu vou lembrar só disso, eu vou esquecer isso. Não. O inconsciente, ele armazena tudo. Portanto, tudo o que você vivenciou desde quando você estava no útero materno, desde as coisas que você deu atenção, que você deu foco para perceber, até aquelas coisas que você não percebeu, ficaram armazenadas. Ou seja, os conteúdos e os contextos que os envolvem estão aí guardados. No inconsciente também estão os comportamentos aprendidos e as maneiras de reagir. Lá nos primórdios, assim que você nasce, né, no princípio o bebê ele tem mais necessidades instintivas, né? Ele quer almoçar, ele quer se alimentar, ele quer ir no banheiro. Então, para isso, ele emite algumas reações que vão sendo aprendidas no decorrer da sua caminhada. Tudo isso vai ficando no inconsciente. Tudo que se aprende, tudo que se conhece. Ao olhar para mim e ver essa lousa atrás de mim, você vai saber que é uma lousa. Por quê? Porque em algum momento foi armazenado no seu inconsciente que isso era uma lousa. Ficou lá guardado. No entanto, no inconsciente não fica só os comportamentos aprendidos que a gente quer, ficam aqueles que a gente não quer. Então ficam também os comportamentos aversivos, né? As situações traumáticas, os comportamentos aprendidos dentro dos traumas e por aí vai. E todo esse conteúdo que está no inconsciente permite que a consciência projete na realidade aquilo que está sendo percebido. Portanto, tudo aquilo que enxergamos como realidade é uma mera projeção de todos os conteúdos aprendidos que estão armazenados no nosso inconsciente. Então, se você viveu muita situação traumática, a realidade que você vai perceber vai ser traumática também, rodeada de traumas, né? No entanto, esses traumas muitas vezes vão agir na sua vida de maneira subterrânea e principalmente naquelas situações onde existe recorrência e onde existe sofrimento, como acontece no caso dos vícios, por exemplo. Bom, mas Roberto, parece que você está dando uma aula de psicanálise. Olha, o que eu posso te dizer é que está tudo interligado, tá? É preciso passar essas informações para vocês entenderem o que é consciência e o que é inconsciente. Para eu poder falar o que eu vou falar agora. O consciente, a consciência, ela é individual, tá? Mas ela também está interligada a um fenômeno que nós chamamos de consciência coletiva. Da mesma forma acontece com o inconsciente. O inconsciente também está conectado a um inconsciente coletivo. Roberto, o que isso quer dizer? Bom, lembra de Kafka no começo que citei? O homem é um ser profundamente solitário e terrivelmente pressionado pelos padrões sociais de seu tempo. A solidão que o homem percebe é individual, ou seja, ela é parte de uma consciência individual, tá? No entanto, os padrões sociais que estão aí, que são rigidamente impostos e que vão sendo armazenados na mente do indivíduo, eles ficam no inconsciente e eles nascem no inconsciente coletivo, tá? É comum muitos psicanalistas confundirem o inconsciente coletivo com o superego, porém não é isso, tá? O superego, que seria a sociedade, o mundo exterior ao indivíduo, ele é uma parte do inconsciente coletivo, ele é um dos aspectos que compõe o inconsciente coletivo, tá? O inconsciente coletivo, ele está mais relacionado à cultura, a tudo aquilo que aprendemos culturalmente dentro da sociedade que fica armazenado dentro do indivíduo e orienta as escolhas e a vida dele, muitas vezes de maneira subterrânea, de maneira velada, sem que ele perceba.
Bom, para ilustrar esse entendimento, vamos usar como exemplo as nossas avós, né? Nossas avós, vamos pegar as mulheres lá do período vitoriano, finalzinho ali do século XIX, início do século XX, primeira metade do século XX, corresponde aí até o ano de 1950 mais ou menos, tá? Que que, como que era essa mulher? Era uma mulher geralmente do lar, era uma mulher que tinha aí as suas energias, a sua força voltada para a criação dos filhos e a manutenção da casa, enquanto o marido ia para a rua para trazer o sustento para casa, né? Essa mulher, ela era orientada por padrões sociais muito rígidos, né? É muito incomum a gente, pelo menos da nossa geração, conhecer uma mulher que era dessa época e que, por exemplo, se separou. A mulher aguentava tudo, inclusive relações extraconjugais do parceiro, mas permanecia no casamento. Por quê? Porque era um padrão social que era imposto de maneira coercitiva e coercitivamente inconsciente. Então, o que isso significa? Não existia uma lei, olha, a mulher não pode separar. Não, não existia uma lei formalizada para isso. Existia uma lei convencionalmente institucionalizada. O que isso significa? Olha, não existia ali no papel, não era proibido se separar. Mas a mulher não se separava porque de alguma forma ela sofreria alguma retaliação por parte da sociedade por conta se eventualmente viesse a se separar. Entende? Então o inconsciente coletivo ele traz esses aprendizados através dos padrões sociais que são impostos que de alguma forma agem de maneira coerciva sobre o indivíduo, impedindo que ele desabroche para sua própria individualidade e impedindo que ele dê vida, né, às suas vontades e seus desejos inconscientes, ok? Bom, até aqui espero que esteja ficando claro. A consciência coletiva ela está atrelada ao inconsciente coletivo, tá? Da mesma forma que a consciência individual está atrelada ao inconsciente individual. Por quê? Porque o que dá base para a consciência é o inconsciente, né? Então, a maneira de perceber a realidade, a maneira de perceber a vida, a maneira de se conscientizar do mundo e das coisas e dos fenômenos que envolvem a existência, elas de alguma forma têm uma base, uma fundamentação no inconsciente, tá? No caso da consciência coletiva, vai ter uma fundamentação no inconsciente coletivo. No caso da consciência individual, existe uma base, uma fundamentação no inconsciente individual, mas o inconsciente individual se constrói a partir do inconsciente coletivo, entende? Então existe toda essa conexão, tá? E aí a gente chega na questão da identidade. Hoje, o que acontece com a maioria das pessoas, né? É muito comum as pessoas adentrarem ao consultório e virem para sessões com variados problemas existenciais, mas problemas que têm uma base em comum. E a base em comum de todos esses problemas é o desconhecimento de si mesmo. Ou seja, a pessoa não tem uma consciência da própria identidade. E por isso ela faz escolhas que lhe causam sofrimento, porque por não ter consciência da própria identidade, não ter consciência daquilo que ela quer para si, ela age de acordo com aquilo que esperam dela, né? Eu gosto de citar alguns exemplos, sempre para ilustrar o nosso entendimento. Vou citar o exemplo de uma pessoa que chegou até o nosso consultório, uma pessoa de 55 anos, estava se relacionando com uma moça, é um homem, né? Estava se relacionando com uma moça mais jovem, a moça tinha 22 anos, e ele disse que não se sentia feliz nessa relação porque, de alguma forma, essa mulher não estava correspondendo àquilo que ele esperava, sexualmente falando, enfim, todos os aspectos, tá? Ele dizia que era uma moça que não tinha maturidade, era uma moça que não tinha muito claro na cabeça dela o que ela queria para si e por aí vai. Comportamentos típicos de uma pessoa inexperiente, né? Então,
à medida que nós fomos elaborando essas questões com ele dentro das sessões, nós fomos chegando junto com ele à conclusão de que, olha, como que você quer uma mulher que seja madura, sendo que ela tem apenas 20 anos? Pode acontecer, apenas 22 anos, pode acontecer de uma pessoa de 22 anos ter um certo amadurecimento? Sim, mas não semelhante ao que a companheira anterior dele tinha, que já era uma mulher aí que mais próxima da idade dele, tá? Assim, também dando continuidade às sessões, nós estamos descobrindo que ele se envolveu com essa mulher mais por conta da expectativa das outras pessoas. Primeiro, queria provar para a ex-mulher que ele era um homem ainda muito ativo, capaz de ter uma mulher mais jovem. E também para mostrar para os amigos e para as outras pessoas a mulher que ele tinha. Né? Mas ele, propriamente dito, ele não se sentia realizado com aquela pessoa. E assim acontece com várias pessoas que chegam para atendimento. Umas têm carro, tem casa, carro do ano, casa na praia, tem até lancha às vezes. E a pessoa se sente totalmente infeliz. Por quê? Porque tudo aquilo que ela construiu foi baseado nas expectativas dos outros. Então ela trouxe para próximo dela só gente interesseira e acabou vivendo uma vida que não correspondia com aquilo que ela queria para si. Portanto, se a pessoa não tem uma noção clara de quem ela é, ela dificilmente vai saber o que ela quer para si. E por isso ela se volta para o outro para tentar ter um parâmetro, para tentar ter uma espécie de farol por onde ela poderá seguir e se realizar como pessoa. No entanto, nós temos um grave problema. Hoje, no mundo, na nossa sociedade, a maioria das pessoas sofrem desse tipo de situação, né? Elas não têm uma noção clara de quem elas são, também não têm uma noção clara do que elas querem para si. E aí mora o grande problema, porque se a pessoa não tem uma noção clara do que ela quer e ela não tem uma noção clara do que ela quer para si, ela vai se voltar para o outro, porque é muito doloroso fazer essa busca dentro de si mesmo. E aí a gente começa numa coisa que a gente chamou em outro vídeo aqui de dança das sombras, né? A pessoa não tem uma noção clara do que ela quer para si, ela não quer se aventurar nessa autobusca, nesse autoencontro para tentar, de alguma forma, determinar o sentido que ela quer construir para a vida dela e os significados que ela dá para tudo aquilo que ela tem, para tudo que ela quer, né? E aí ela se volta para o outro. E aí a gente fica no jogo de sombras, né? Portanto, meus queridos, é muito difícil você corresponder às necessidades e às expectativas daquele que não quer, não sabe o que quer para si. Você vai encontrar um grande problema, né? Ou se o outro não sabe o que ele quer para si, eu não sei o que eu quero para mim, se eu for tentar corresponder às expectativas dele, eu vou me perder junto com ele. E aí está a origem de um grande problema hoje dentro da nossa sociedade que gera muito conflito. Portanto, a melhor maneira de você se realizar como indivíduo e construir um sentido para a sua vida que tem a ver com aquilo que você essencialmente é você se descobrindo. E a aventura do autoencontro às vezes pode ser muito dolorosa e difícil. Porém, é sempre compensatória, sempre gratificante. Assim, se você quiser construir para a sua vida um sentido que o deixe realizado em si mesmo, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é se conhecer, para saber aquilo que realmente você quer para si. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser interagir, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, que são sempre muito bem-vindas. Lembre-se, juntos, na nossa troca de conhecimentos, na complementariedade de informações, nos tornamos todos muito mais sábios. Pense nisso. Até a próxima, meus queridos.